Olá, mulherada! Seja muito bem-vinda nesse podcast, nesse projeto lindo e desafiador que nasceu no coração de Deus. Então, hoje, oficialmente, nós estamos aqui para gravar o primeiro e eu não poderia deixar de convidar uma pessoa muito especial que tem andado comigo, tem me encorajado, tem me dado muita palavra de incentivo, que é a minha amiga Sara. Uma mulher de Deus que carrega uma unção sobre restauração de lar, família, e eu tenho certeza que Deus está aqui conosco e vai usar as nossas vidas para edificar a sua em casa também. Amém. Olá, mulheres. Eu me chamo Sara, que nem a Tati falou, né? Eu sou casada, sou esposa do Guilherme. Sou mãe também, tenho uma filhinha, vai fazer 2 anos agora, a Olivia, uma princesinha. Dos olhos azuis. Meu Deus. Se você não conhece a Olivia, se você não me conhece, talvez você já conheça a Olivia. Com certeza. Mas é isso, né? Na realidade, a minha vida acabou dando várias voltas e hoje eu tô nesse projeto de Deus que eu realmente não esperava, assim. O que queima no meu coração é falar de lar, é falar de relacionamento, de casamento, é que as pessoas acabem alcançando aquilo que eu alcancei na minha vida. E, enfim, vamos lá, né? Espero que eu possa, que a minha história, o meu testemunho que eu compartilhar hoje, que Deus fez na minha vida, consiga agregar algo na vida das pessoas que estão ouvindo esse podcast. Sara, conta um pouquinho para nós, assim, ó, quantos anos tu conheceu Jesus? Como é que foi a restauração do teu casamento, quando tu casou com o Gui? Conta um pouquinho da tua história. Então, eu, na realidade, vim de um lar cristão, né? Meus pais se converteram antes de eu nascer, então eu já nasci dentro de um berço que conhecia Cristo, né? Evangélico. Só que a vida foi passando e com 15 anos eu acabei perdendo um dos meus irmãos, né? Eu sou a filha caçula, na realidade, o meu irmão mais velho acabou falecendo. E aí eu me revoltei contra Deus. Apesar dos meus pais, da minha irmã, que também viveram esse luto, continuarem, enfim, conectados, eu me revoltei. Aí eu me afastei da igreja. Foi um momento muito turbulento, né, como vocês devem imaginar, porque não é fácil viver isso em nenhuma família. Mas eu peguei toda aquela Sara que existia e eu joguei ela fora e eu resolvi me reconstruir com 15 anos, 15 para 16, assim. E aí eu conheci o meu esposo, eu estava afastada na realidade, né? E eu dizia que Deus não existia, não queria ouvir falar de Deus. Pela dor da perda do irmão. Pela dor do meu irmão, assim. E aí, na realidade, o meu esposo, ele também vem de um lar cristão. E quando a gente se conheceu, ele estava um pé lá, um pé cá. Já estava mais para fora do que para dentro. E aí, né, juntou a fome com a vontade de comer, aí que a gente se afastou de vez. Só que quando a gente tinha mais ou menos um ano de casamento, e a gente estava 4 anos juntos, então, né, porque o processo de namoro, noiva, casa, aquela coisa toda, eu tive que decidir. A gente passou por conflitos bem fortes, assim, um momento bem difícil no nosso relacionamento. E aí eu tive que me encarar, olhar para dentro de mim, que eu não fazia durante todo esse período, e decidi o que eu realmente ia querer. Se eu ia buscar de volta a ajuda de Deus e os princípios que eu fui ensinada, né, pela minha família, ou se eu ia chutar o balde e seguir a vida dali para frente separada, porque não tinha como restaurar o meu casamento sem ter Deus junto com a gente, assim. E isso eu já estava com 24 anos, na realidade, então foram 9 anos, mais ou menos, longe da igreja. E como a gente vê, assim, né, Sara, as dores, as percas que as pessoas passam, muitas vão para Jesus, muitas conhecem a Deus pela dor, elas vão porque passaram alguma dor e acabam se aproximando, conhecendo esse Deus para buscar esse refúgio, essa fortaleza que Jesus é. E muitas pessoas, por passar por processos dolorosos, acabam culpando a Deus e se afastando, né? Que foi o que aconteceu contigo naquele momento. É um reflexo, assim, é uma coisa que eu converso, isso já conversei algumas vezes, principalmente com o Gui, né? Que
É engraçado, porque na realidade a gente que está na igreja, a gente já tem a resposta para a restauração da nossa dor. Se você está lá, se você está vivendo essa intimidade realmente, você já tem a resposta. Tanto que nem eu falei, meus pais, a minha irmã, eles não se afastaram. Só que o que eu vejo, eu não vivi essa intimidade. Tu não tinha um relacionamento real com Deus. Eu não tinha um relacionamento real, porque se eu tivesse... Tu vivia a religião. Eu já teria essa resposta. Sim. E, infelizmente, tem muita gente que tá ali dentro da igreja e quando tem um momento de dor, ela tem a resposta, já tá metade do caminho andado, porque ela não precisa conhecer, ela não, sabe? Ela já tem ali pessoas para discipular, mas infelizmente acaba se afastando e culpando o que não é para ser culpado, porque o ser humano tem essa questão de, eu preciso encontrar um culpado e a culpa sempre tá do lado de fora, nunca do lado de dentro. E acaba se afastando, e é uma coisa muito triste, né? Porque... principalmente assim, para quem já caminha com o Senhor, sabe? Não deixe que os momentos de dificuldade te afastem dele. É o contrário. Nos momentos de dificuldade, quanto mais a gente se aproxima, mais ele restaura e mais fácil aquilo fica. Sim. Porque eu, pela minha criação, pela minha história, eu não precisava ter passado um monte de dor, ter feito um monte de escolha errada, passado um monte de dores, né? Ter vivido tanta coisa processos assim difíceis que hoje eu não deveria. E eu já estava lá, sabe? Era só me achegar mais, aumentar a minha intimidade. Mas deixa eu te perguntar, hoje tu consegue enxergar assim, porque com a minha história, com as vivências que eu tenho, com as dores que eu precisei superar também, eu consigo enxergar que eu tinha muitos bloqueadores, muitas coisas que me bloqueavam para que eu não vivesse uma plenitude em Deus. Embora eu tenha conhecido Jesus com 12 anos de idade, né? Foi quando eu fui para a igreja, foi um problema dos meus pais, uma separação dos meus pais. E meu pai acabou obrigando a nossa família a ir para a igreja para buscar aquela restauração, porque ele entendia que somente na igreja, que não era em Deus, mas na igreja, ele ia alcançar essa restauração para nossa casa. E ali eu tive um encontro com Deus. Mas eu vejo assim que hoje, talvez com a maturidade que eu tenha, com todas as dores e as cicatrizes que eu carrego, eu consigo ver que como eu tinha bloqueadores que não deixavam eu viver algo precioso em Deus, real, verdadeiro, genuíno, um encontro de verdade, sabe? E tu consegue enxergar que esse teu momento de estar na igreja naquele período e ter se afastado por uma dor muito grande, né? Porque só quem passa por uma dor de uma perca como essa que vocês passaram, sabe o quanto é difícil. Por esse motivo, tu não conseguiu naquele momento te aproximar e sim te afastar? Claro. Além da imaturidade, que eu vejo que era querendo ou não, meu Deus, né? 15 anos, aquela época que os hormônios estão à flor da pele. Tem até uma música que fala que quando a gente está na adolescência, a gente está lutando com nós mesmos para encontrar o sentido da vida. A gente quer colocar em xeque tudo que a gente ouviu até agora e firmar a nossa identidade, né? A adolescência é uma fase muito complicada mesmo. Mas, assim, a religiosidade, várias coisas que... Eu nasci em 93, né? Então, lá atrás... Não fala isso, que eu nasci em 80 e poucos. lá, né? Quando os meus pais se converteram, e aí nos anos ali 2000 e pouco, né? Que isso aconteceu. Era 2000 quase 2010, foi 2008, na realidade. Mas, tipo, né, nesse período, a igreja não ensinava intimidade, ou pelo menos eu não tinha maturidade para entender, né? O que é ensinada hoje, sabe? Eu tive várias experiências, assim, e também não estou aqui para colocar a culpa em outros, porque a palavra estava ali, era só... a autorresponsabilidade, era simplesmente, né? Eu criar se eu lesse a Bíblia, se eu orasse da forma que me era ensinado, mesmo que por meios tortuosos, vamos colocar assim, eu teria criado a minha intimidade com Deus. Mas eu vejo que assim, a religiosidade, as regras, junto com personalidade, e aí histórias que a gente vive, às vezes, né, dentro de casa, na igreja, porque a gente passa por vários traumas, né? Vários momentos, na realidade, que eles acabam nos aproximando ou nos afastando de um meio. Sim. E eu acredito que tudo isso juntou com o fato também que eu morava em outra cidade, eu morava em Curitiba, e a gente acabou voltando para Itajaí, né? Onde a gente mora hoje. E aí eu fui tirada do meio dos meus amigos.
Então, assim, eu não tinha os meus amigos de igreja que talvez pudesse ser um suporte, alguma coisa que fizesse os meus líderes lá, né? Que pudesse me ajudar, me discipular a manter. Pelo contrário, esse afastamento só fez com que aquela revolta, né? O inimigo sabe como ele é, né? Usasse de tudo isso para me tirar ainda mais. E aí as amizades que eu fiz aqui, aí era onde, tipo assim, era teu. A bandeja, né? Isso, a bandeja. Aí eu tava ali... Sim, aí tu e o Gui casaram, enfim, aí depois vocês casaram, vocês não estavam firmados em nenhum lugar, nenhuma igreja, né? Aí depois vocês passaram por um processo doloroso no casamento de vocês, e quando vocês casaram, assim, essa Sara, que hoje, assim, ela ama o lar, que ela entende tudo de decoração, de mesa posta, essa Sara, ela existia? Não. Como é que foi, assim, a tua história, assim? Como é que essa Sara nasceu? Essa Sara que ama tanto o lar, que ama tanto a família e que faz hoje mentoria para as mulheres sobre a experiência do lar. Então, na realidade, eu brinco eu divido a minha época em 3 partes, né? A minha vida, assim. A Sara lá de trás, com 15 anos, que a gente já falou dela aqui um pouco, era uma princesinha e amava casa, amava brincar de boneca. A minha brincadeira de boneca, assim, era mais montar a casa do que ficar brincando com a boneca em si. Meu pai sempre trabalhou com isso, então esse meio sempre ardia em mim. Só que quando eu saí, eu fiz essa disrupção, né, das coisas que eu acreditava com as novas, eu dizia que eu não ia casar. Como eu casei, realmente, assim, só a graça de Deus. Porque eu falava que eu não ia casar e que eu não ia casar porque eu não ia lavar cueca de homem. A frase era essa, eu não vou casar porque Deus me livre de lavar cueca de homem suja. E eu casei com um pensamento totalmente distorcido do que era um casamento. Eu nem sabia o que era um casamento, sabe? Por mais que meus pais, né, são casados e eram cristãos, eu queria me desligar, então eu também puxava eles como exemplo para mim, eu negava tudo que vinha, né, dos princípios bíblicos. E aí eu odiava a minha casa, eu odiava ter que limpar a casa, o momento assim de ter que cuidar do lar era terrível. Só que ao mesmo tempo eu fazia design de interiores, porque na realidade sou bacharel em direito e eu também sou design de interiores, né, curso técnico. Mas eu era engraçado, porque eu amava pensar na casa dos outros, eu amava projetos de decoração, mobiliário, mas na minha casa, não, entendeu? Eu odiava a minha casa. A gratidão não era uma palavra do meu vocabulário. Então, tu deve imaginar o que isso faz dentro de uma casa, né? E aí, quando eu passei por esse momento muito difícil no meu relacionamento, e foi, na realidade, uma fase de autoconhecimento, né? Porque todo mundo que sabe um pouquinho de relacionamento sabe que pra gente curar um relacionamento, a gente tem que curar as pessoas que estão nesse relacionamento. E aí eu resolvi me curar. Nesse processo de cura foi o que eu entendi, assim, que eu peguei tudo aquilo que eu amava e eu joguei pro lado, e aí quando eu fui me curando, eu fui resgatando. Sim. E ainda Deus vai ministrando muito mais na gente, né? E aí eu entender que a minha casa, aquele lugar que eu não fazia questão nenhuma de estar, que eu odiava arrumar, odiava cuidar, era o meu refúgio, o meu porto seguro, sabe? Da minha família. Eu entendi esse significado do lar que aí eu aprendi a gratidão, aprendi a amar e tudo foi fluindo, assim, ainda aflorou ainda mais aquilo que eu já tinha, como design interiores, esse histórico familiar, assim, de trabalhando na área. E aí, quando a gente ama uma coisa, a gente acaba querendo aprender sobre ela e viver ela, né? Então, foi assim que veio essa ideia de amar o lar novamente. E a questão da mentoria, assim, foi acontecendo na realidade, porque também pela questão do design de interiores, mas eu acho que pelas pessoas verem o jeito que eu falo, que eu cuido da minha casa. E quando a gente olha a Sara, a gente já vê. É o lar. E aí... É a família. E aí foi aparecendo, sabe? Foi acontecendo, as pessoas se aproximavam de mim, a gente sempre acaba nesse assunto quando conversa com alguém, conversa de família. Eu amo muito falar, assim, eu falo que a palavra de Deus, ela se confirma justamente porque, né, é a verdade, e ela se confirma em diversas mensagens diferentes. E Deus me deu uma palavra muito, muito forte sobre lar, que era construir o meu jardim do Éden. Porque quando Deus fez o homem, ele criou o mundo inteiro
E aí ele criou um lar para Adão, e aí ele colocou Adão nesse lar. Por que ele não deixou? Ele tinha acabado de criar, o mundo era perfeito. Deus criava e via que era bom, mas ainda assim ele criou um local mais especial para o homem viver, para o homem tanto sobreviver quanto ter intimidade com Deus, ter a família lá, né? Sim. Então, quando eu entendi essa magnitude da importância do lar para Deus, que é algo que Deus sonhou para o homem, isso começou a queimar dentro de mim, é algo que eu amo, falar amo e amo alcançar a vida de outras mulheres. E deixa eu te falar uma coisa, tu viste que quando tu falou assim, que pelo trabalho do teu pai, que teu pai trabalha há muitos anos com essa questão de móveis, né, decoração e tal. Então tu já tinha isso. Aí depois tu acabou perdendo, né, por um processo difícil, por uma dor, por uma rebeldia, talvez, sim, falta de maturidade, enfim, alguns bloqueadores. E aí depois isso voltou quando houve a restauração de Deus na tua vida, né? Mas eu fico pensando assim, como Deus ele é perfeito em tudo que ele faz e da forma como ele nos gerou, né? Porque o nosso temperamento, eu sempre falo isso, né? A nossa aparência, tudo foi Deus quem fez. Porque Deus já havia colocado em ti um amor pelo lar, lá na tua infância, entende? E aí eu vejo assim que o que acontece, né? As bandejas que o mundo oferece acaba querendo nos tirar do propósito pleno de Deus, onde Deus vai fazer tu fluir, onde Deus vai fazer tu abençoar outras pessoas, onde tu vai estar derramando sobre outras pessoas aquilo que tu recebeu, né? Aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E eu vejo isso muito na minha vida, porque eu sempre fui uma mulher assim forte, destemida e na minha infância com as amigas de vamos fazer aqui, vamos lá. E como as dificuldades da vida também, toda a questão também do mundo espiritual, né? Tentou me tirar do propósito de Deus. Como as próprias mulheres, que hoje eu tenho certeza que é o meu chamado, me feriram. Me machucaram, sim, com palavras, com rejeição, com acusações, com julgamentos. E como isso traz dores e acaba nos afastando daquilo que Deus quer. E falando sobre lar, assim, eu tive um processo bem difícil por isso, porque assim, eu trabalho desde os 16 anos de idade. E eu me lembro assim que quando eu te conheci, o primeiro contato que a gente teve, eu vou contar. Nós conversávamos assim, e aí eu falei assim, porque eu sou empreendedora, enfim, a gente teve uma conversa assim, e aí tu falou pra mim assim, mas toda mulher independente, né? Ela é uma dona de casa, tu é dona da tua casa. E aquilo assim, naquele momento, eu olhei pra ti e falei assim, é verdade, eu não deixo de ser dona da minha casa. E como isso hoje tem sido resgatado, a igreja tem falado muito isso, as mulheres que têm se levantado no Brasil têm falado sobre isso, né? E Deus tem trazido um despertar para as mulheres de amar o seu lar. E sabes que nesse meu processo de vir morar em Itajaí e de ficar naquele primeiro ano só dentro de casa com a pandemia e com tudo mais, eu parei aquela vida de loucura, de correria, de sair de casa cedo, volta tarde, busca na escola, sabe? E esse um ano, Deus tratou muito comigo essa questão da minha casa. Eu sempre gostei da minha casa arrumada, sempre gostei da minha casa cheirosa, sempre gostei de tudo no lugar, eu não gosto de nada bagunçado, nem eu, nem o Leandro, nem a Mabi, mas eu não tinha, assim, aquela prioridade. Aquela coisa assim de que primeiro a minha casa tem que estar bem. De primeiro ministério, né? A minha família. Se na minha casa as coisas não estiverem boas, se na minha casa as coisas não estiverem em ordem, eu não tenho como aqui fora, ou no meu trabalho, ou em algum outro lugar, fluir a minha vida, sabe? E quando Deus começou a trabalhar isso comigo, foi um processo muito difícil, porque eu comecei a entender, e Deus me trazendo em palavras, versículos, né, que não tem como tu fluir se não for primeiro na tua casa. E isso hoje tem sido tão aberto, porque antigamente, faz 23 anos, mais ou menos, que eu conheço Jesus, né? Antigamente a gente veio daquela doutrina religiosa, que tu precisava servir, tu precisava estar na igreja, e quantas mulheres eu conheci que deixavam o lar, deixavam a casa, deixavam tudo pela igreja, pela religião, sabe? E hoje eu vejo que realmente é uma religiosidade porque não era por Cristo, porque se fosse por Cristo, ela estaria servindo primeiro a família, e os líderes entenderiam, né?
de que ela precisaria primeiro servir a casa, primeiro ela serviria a família e depois ela serviria a igreja e a comunidade. O que tu me diz assim em relação a isso? Então, isso que tu falou é muito interessante, porque dentre tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, tem alguns livros, algumas pessoas, né, que acabam marcando um pouco mais a nossa história, assim. E dá vontade de falar de tudo que você falou, né? Eu vejo demais essa reconexão de Deus pelos lares, não só das mulheres, mas resgatando homens também para voltarem a amar o seu lar, porque isso é resgatar a família, né? Porque antes de tudo, o que é um lar se não é um local onde a família cria laços, a família se une, né? Não, muitas vezes a gente fala de lar e vem aquele preconceito de estrutura, o que nem tu falou, da dona de casa, sim. que eu gosto de falar muito, assim, para as mulheres que eu converso sobre isso. Vamos quebrar esse estereotipo da dona de casa. Eu sou dona de casa, mas vamos quebrar aquele estereotipo da dona de casa mulambenta, desarrumada, sofrida, que não tem voz, que fica lá no chão. E que não é uma mulher importante. Exatamente. Né? Tipo, primeiro, é o seu primeiro ministério, é o mais lindo. Mas essa questão, assim, de errar o olhar, é porque, né, existem vários meios de a gente afastar uma pessoa do propósito de Deus para a vida dela. E quando tu desconecta ela de um lar, tu tira ela de um senso de pertencimento, tu vai tirando dela a identidade. O propósito tá na família. Né? Uma pessoa que está desconexa da sua família, ela dificilmente encontra o propósito. Não é que ela não vai encontrar, mas ela vai ter que passar um processo mais doloroso, mais difícil do que ela seguir o caminho que Deus desejou para ela, né? Mas tu não vê assim que essa, por exemplo, assim, vou falar de mim, assim, né? Essa minha questão, que eu tinha tanta dificuldade de me conectar com a minha casa, de priorizar a minha casa, assim, porque a Mabi nasceu em 2014, eu casei em 2004. Então foram 9 anos, só eu e o Leandro, né? Então eu não tinha tanto essa coisa que depois que a Mabi nasceu junto comigo da família. Não que eu não nos visse como família, eu nos via. Mas eu sempre ligava a minha família aos meus pais ainda, aos meus sogros ainda, sabe? E eu vejo assim que como eu comecei a trabalhar com 16 anos, por que eu comecei a trabalhar tão cedo? Por que eu queria tanto crescer na vida? Por que eu queria tanto adquirir as coisas e ser alguém? Porque eu via minha mãe sofrer toda a minha infância. E a minha mãe dizia assim, porque filha, tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu tem que ser alguém na vida, tu não pode depender de homem, tu não pode depender de pessoas que estejam, que vão te ferir, que vão te machucar. E por ver assim que eu nasci num lar totalmente disfuncional, com muitas discussões, eu vejo assim que aquela mulher ferida dentro de casa, aquela mulher que não tinha voz, aquela mulher que não trabalhava e dizia, eu queria ter uma vida diferente, eu queria ter uma profissão, eu não estudei, eu não me formei. Então aquilo gerou em mim automaticamente um desejo absurdo de vencer na vida. Porque eu olhava para minha mãe e eu não via ela como uma mulher forte, como uma mulher resolvida. Eu olhava para ela e via como uma mulher fraca e ferida. Então eu dizia assim, eu não vou ser essa mulher. Eu vou trabalhar cedo, eu vou estudar. Então, assim, jamais colocando a culpa na minha mãe, porque, meu Deus, ela foi uma mulher sensacional, super protetora, leoa comigo, com os meus irmãos. Mas, assim, pela dor, hoje eu entendo que foi pela dor dela. Ela perdeu a mãe quando ela tinha 2 anos de idade. O pai dela faleceu, eu tinha 6 anos, então, assim, ela foi embora muito cedo de casa, foi morar com os irmãos. A história da minha mãe é bem dolorosa. E eu escutei uma frase que marcou minha vida: não julgue um adulto antes de saber a criança que foi, né? Então hoje eu vejo assim que em momentos da minha vida eu não compreendia esse lado da minha mãe, sabe? E hoje eu compreendo e amo ela de paixão e eu tenho certeza que tudo que ela fez foi por amor. Mas como isso se construiu, né, Sara? Então, uma coisa assim que eu vejo que foi uma das artimanhas de afastar as pessoas do lar. Ao mesmo tempo que é o mundo e tudo que ele oferece, tudo que a gente escuta, que a cultura vem trazendo, a religião, a religiosidade, na realidade, afastou demais as mulheres de dentro do lar. Porque trazendo aqui um pouquinho para casamento, né? Que nem tava falando assim, a dificuldade de enxergar o Lê, e só tu e o Lê como uma família. Porque a gente teve tudo isso desconstruído, muitas vezes até dentro da religião, e muitas vezes a religiosidade fazia que com aquelas mulheres que
não se encontraram, elas ainda precisavam firmar a identidade, propósito. Ah, mas o teu primeiro ministério é o teu lar, a liderança é o teu esposo. E isso fez com que muitas dores foram abafadas quando elas não deveriam ser, né? Ao invés de restaurar aquelas pessoas e fazer elas evoluírem, a religiosidade muitas vezes só abafou e fez aquelas pessoas se sentirem culpadas. Então, o que elas pensavam? Eu não quero isso para os meus filhos. Minha mãe também falava assim, minha mãezinha é dona de casa, mas ela sempre falou, estudem para trabalhar meio período, e meio período vocês cuidam da casa. Ela era um pouquinho mais aberta, assim, mas... Gente, vira e mexe, ela ainda fala assim, nossa, nunca imaginei que as minhas filhas iam ser donas de casa. Agora minha irmã trabalha fora, mas durante muitos anos ela acabou ficando em casa também. E aí eu falo pra ela, mãe, olha só que lindo, tu foi um exemplo tão bom que a gente acabou também desejando cuidar da nossa família dessa forma. Só que as experiências fazem com que a gente acaba colocando algumas barreiras, alguns muros, né? Do tipo, se eu for uma dona de casa, eu só vou viver para lavar chão. Se eu for uma dona de casa, meu marido vai ser um folgado que vai controlar o dinheiro e eu não vou ter voz. E tudo isso, o que é? É uma cultura externa, na realidade, se a gente for por um lado cultural, que a gente vai falar de feminismo, sim, de marxismo cultural, sim. Tudo isso foi, sim, crescendo e até entrando na igreja, né? E fazendo com que as mulheres não entendessem, de fato, o que é o propósito de Deus. Porque daí vai lá no relacionamento. O que é o propósito de Deus para casamento? Por isso que eu falo, é muito difícil a gente falar de lar e não acabar falando de casamento. Só que eu vejo assim que as mulheres também muitas vezes dentro da igreja elas se perdem e acabam cuidando mais, né, do ministério do que da casa, justamente por isso, porque muitas vezes na igreja elas recebem o reconhecimento que elas não recebem em casa, como um refúgio, na verdade. Isso, e acaba confundindo também aquela questão de ministério e servir a Deus com estar debaixo de algum autoritarismo. E eu estava até começando a falar antes, a Debbie Titus, que é quem escreveu A Experiência do Lar, que é a mentoria que eu dou para as mulheres, uma leitura em grupo, assim. Mas o primeiro livro que eu li dela foi A Experiência da Mesa. E ela começa muito falando sobre o quanto os casais, o quanto as famílias se afastaram da mesa, o quanto isso faz com que as famílias tenham os laços enfraquecidos e resultem em tantos divórcios, tantas famílias destruídas. E muitas vezes não só as famílias destruídas, porque se você já está num ponto que na sua casa está só você e seus filhos, vocês se afastarem da mesa também desconecta os pais dos filhos, né? É algo realmente que vale para todos os que vivem ali. E ela fala que a religião, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos em que os casamentos evangélicos estavam tendo mais separação do que os casamentos seculares, pela questão da quantidade de compromissos que esses casais, né, essas famílias cristãs acabavam assumindo, que afastava eles ainda mais do lar. Porque hoje em dia, vamos falar assim, seu filho estuda, aí ele também vai para natação, e aí ele também tem, sei lá, escolinha de inglês, de futebol, enfim. E aí o filho do crente tem tudo isso. Mais a igreja. Mais a igreja. Aí ele tem a célula, aí ele tem os finais de semana que a família passa enfiado dentro da igreja. E aí ele tem os amiguinhos da igreja. E aí tira ainda mais essa família de dentro de casa. Acaba roubando ainda mais o tempo. Significa que você não serve na igreja? Não, bem pelo contrário. Eu sirvo, eu e o Gui a gente serve. Mas a gente tem plena noção, plena convicção que se lá começar a afetar dentro do nosso lar, se a gente não estiver conseguindo ter tempo de qualidade para nossa família, a gente tem que abrir mão de lá e se voltar para o lar. Porque esse é o nosso primeiro ministério. Uma pessoa que não tem o lar fortalecido, fortificado, eventualmente ela já não vai estar servindo bem, porque ela não vai estar se restaurando, porque quando, né, muitas vezes a bola fica tão grande que quando estoura, poxa, ela precisou de ajuda, e se ela tivesse prestado atenção que o lar dela estava se esvaindo, estava vivendo na rua antes, era muito mais fácil de restaurar do que muitas vezes no momento que as pessoas enxergam. E eu acho que isso, infelizmente, com as mulheres cristãs, aconteceu durante muito tempo.
essa falta de olhar, porque, querendo ou não, a religião, a igreja, ela precisa desse trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário, ele gera frutos bons, né? Ninguém tá lá na igreja fazendo mal, e muitas vezes não se teve esse cuidado de olhar que, apesar de que os frutos daquela mulher ali, para aquele local eram bons, para aquele ministério, os frutos dentro da casa dela estavam se perdendo. E esse era o que mais importava. Porque quando tu quebra uma família, tu quebra propósitos. Sim. Tu interrompe gerações. E, na verdade, assim, o que eu vejo hoje em relação a isso, assim, agradeço muito a Deus, assim, pelos líderes que eu tive, né, que foram tanto lá de Rio Grande, né, o pastor Anderson, como hoje o pastor Júnior, né, a pastora Michele, que eles são pessoas firmadas na palavra e eles priorizam isso, sabe? Sim. Esse momento em família, eles entendem, eles nos encorajam a ter esse momento em família e nos discipula no sentido de que tu não te sobrecarregue com as funções da igreja e deixe o teu lar. Mas antigamente isso não era muito bem falado, sabe? Hoje, graças a Deus, assim, as mentes estão mais abertas para um evangelho genuíno, sabe? Para realmente um cristianismo, sabe? E eu vejo assim que como isso tem sido resgatado e como eu fui resgatada por isso, sabe? De querer, assim, ó, priorizar minha família. Em todas as oficinas eu falo, quando eu converso com mulheres, quando eu faço atendimento, eu digo, se na sua casa as coisas não estão bem, se dentro da sua casa você é chata, você é mal-humorada, você reclama de tudo, você não serve a sua família, não tem como você fluir com autoridade aqui fora. Porque eu passei por esse processo, entende? Eu me lembro, assim, que nesse meu processo eu me cobrava demais, porque como eu trabalhei desde nova e graças a Deus, assim, eu sempre tive uma carreira bem sucedida no meu momento de banco, eu tinha uma condição legal de pagar alguém, né, para me ajudar em casa, então acabava que eu não fazia o diariamente, sabe? Todos os dias, vamos dizer assim, né? De vez em quando eu fazia, enfim, a gente almoçava muito fora, jantava muito fora, sempre naquela correria, acabava não ficando muito em casa. E nesse 1 ano que eu fiquei em casa, eu fiquei fazendo tudo isso, sabe? E foi tão gostoso, porque é isso, exatamente isso que tu diz. E quando eu assisti uma vez uma palestra tua, que tu falou sobre, assim, é importante vocês estarem à mesa em família. É importante vocês resgatarem esse momento da mesa. Até hoje, a gente às vezes até ri aqui no salão, enfim, que chega às 11h30, meu celular desperta, almoço em família. E é uma coisa que eu tô resgatando, de almoçar em casa, de sair aqui, ir para casa, porque são coisas tão simples que se perdem. E eu vejo, assim, que na minha restauração do meu casamento, nesse processo que nós viemos morar aqui, eu até no início, assim, eu chorava muito, eu e o Leandro, porque o Leandro trabalhou 16 anos na Área Naval e nesses 16 anos que ele trabalhou, a gente não almoçava junto, a gente não tomava café da manhã junto, e nos meus quase 10 anos de Santander também, porque os dois trabalharam sempre muito e a gente não tinha esse momento em família, esse momento tão importante, sabe? De tomar café da manhã junto, de almoçar junto, de tomar um café da tarde junto, de jantar. Às vezes na correria do dia a dia não dá tempo, ou enfim, um trabalha de um lado, outro trabalha para o outro. Mas uma coisa que eu aprendi, até foi na minha pós-graduação, que um professor falou assim, quando você tiver um tempo com a sua família, com o seu filho, que seja um tempo emocionalmente de ligação. Que você olhe nos olhos do seu filho, que você diga para ele o quanto você ama. E aquilo me tirou muita culpa. Porque eu trabalhava no banco, a Mabi era pequena e tinha, olha, bancário, eu acho que o bancário trabalha das 10 às 3, mas não é verdade. A gente chegava na agência às 8 horas da manhã e saía às 8, 9, 10 da noite. E quando eu chegava em casa, eu estava cansada. Porque eu passei o dia no trabalho, estressada, né? Com um monte de cobrança, metas a bater e tudo mais. Então, quando eu escutei isso, eu comecei a entender que aquele tempo que eu estava com ela ali, aquelas horas que eu estava com ela, ou na hora de dormir, ou quando eu acordava, que eu tinha que dar o meu melhor, eu tinha que me dedicar, sabe? E quando eu vim morar aqui, eu comecei a entender o que é o servir. Porque Jesus, ele foi o primeiro a servir, entende? Ele lavou os pés dos discípulos e ele sempre foi uma humildade. Quanto mais eu leio sobre Jesus, mais eu me constranjo. Porque ele é perfeito em tudo que faz e ele sempre serviu com tanto amor, com tanta excelência. E eu comecei a entender que eu precisava primeiro servir dentro da minha casa, para o meu marido, para minha filha. E eu me lembro que nesse meu processo, muitas vezes eu chorava falando com Deus, escutava uma palavra e estava lá limpando a casa e o Leandro me dizia assim, amor, tu já limpou a casa ontem, a casa tá limpa, tu não precisa limpar de novo.
sabe? E não tem porquê eu não deixava, sempre naquela correria, aí bota a roupa, tira a roupa, bota na máquina, bota na corda, sabe? Essa loucura, assim, que acaba consumindo a mulher, porque, vamos falar a verdade, né? É difícil, porque é assim, o trabalho mais ingrato, porque tu trabalha e já tem que fazer de novo, tu virou as costas, é que nem, meu Deus, a gente sabe, tu lavou toda a louça, daqui a pouco tá tudo sujo de novo. Tu olhou pra trás, quando viu, brotou, né? Tem aqueles memes, tipo assim, lavei a louça, virei pra trás, quando me viro de volta, pia socada. Sim, isso de fato acontece, mas é isso que eu acho tão legal de falar, de também ter essa quebra, essa disrupção das mulheres, do que é essa casa. Porque muitas vezes quando a gente começa a falar que a mulher tem que voltar pro lar, ela pensa, pronto, uma doida pra mandar eu lavar louça. Se eu não bastasse tudo que eu tenho que fazer. Que meu trabalho agora e fico só dentro de casa. Não é isso. Aquela frase que eu te falei no começo é uma frase que eu acredito mesmo. Toda mulher é dona de casa. Eu costumo até fazer uma pergunta para as mulheres, assim, falar uma palavra, alguma coisa, tipo, quem é que é dona de casa? Tem umas mais espertas que já levantam. Tem uma ou duas ali que levanta a mão meio assim, porque muita graças sem vergonha, a Deus né? já quebrou muito, mas a vergonha ainda faz parte de que as mulheres se sentem que elas não realizaram o seu máximo porque elas ficaram em casa, sabe? E aí eu falo, quem não levantou a mão que tá errada, porque toda mulher é dona de casa, toda mulher ela é responsável pelo seu lar. E tem problema eu terceirizar um trabalho ali de limpeza? Claro que não. O problema tá se tu não tem o mínimo da administração. Tipo, se tu não... Tanto que, né, em Provérbios 31, que para as mulheres, né, é um guia ali da mulher sábia, ela levantava cedo e dava ordem às suas servas. O problema não é tu ter alguém para te ajudar. O problema é tu não saber o que indicar para a pessoa fazer, tu não se importar com um mínimo de cuidado, porque acaba que nessa correria do dia a dia, a família fica tão desconectada do lar que ninguém sabe onde tem nada dentro de casa, nem o filho, nem o marido, muito menos a mulher, e fica aquilo ali só é uma construção assim de material que tu relaxa mais ou menos, porque às vezes tá estressado ainda, se estressa mais quando entra em casa, e dorme e sai no outro dia, e se tiver que, né, se perdeu aquela questão que nem tu falou, assim, é bom almoçar fora, com certeza, mas é tão gostoso também fazer aquele almoço em família, em casa, e aí o filho ajuda a colocar a mesa, e o marido lava a louça, e esse servir, esse amor servil, é o que Deus desejou pro ser humano. Isso é pra mulher e isso é pro homem, porque o homem é para amar a esposa da mesma forma que Jesus amava a igreja, e Jesus serviu. E a mesma coisa quando ele foi falar para os discípulos, né? Os de fora mandam quem senta na direita, quem senta na esquerda. Mas aqui, vocês que, né, são meus discípulos, quem quiser ser o maior, será o menor. Então, o que é? Jesus ensinou pra gente que o amor que ele deseja pra família é o amor servil. Ninguém casa pra ser feliz, todo mundo casa pra fazer o outro feliz. Mas hoje em dia isso culturalmente está invertido. Eu estou em busca da minha felicidade. E se a pessoa não está me fazendo feliz, eu troco, então eu vou para outro relacionamento para ver se alguém me faz feliz. E se a gente tem esse equilíbrio no lar, ambos vão ser felizes, as pessoas que convivem ali serão felizes. E se a gente consegue ensinar isso para os nossos filhos, o quão belo é o servir, eles também vão amar nos servir. Sim. E aí a gente vai criando esse equilíbrio onde um cuida do outro e essa intimidade que Deus desejou, porque Deus viu que o homem não era bom que o homem ficasse só. E criou uma companhia para que junto eles tivessem esse exponencial, esse crescimento exponencial, eles se completassem, não eles disputassem, competissem. Sim. E por muitos anos, as mulheres só serviram e pouco receberam. E aí se rebelaram e agora só querem receber e pouco servir. Enquanto o equilíbrio tá em a gente conseguir ensinar para todos que a beleza, o amor de Cristo, ser igual a Jesus, é o servir. E sabes que eu pensando assim, sobre quando a gente veio morar aqui, a gente resgatou isso, de tomar café da manhã, de almoçar, porque estávamos a nossa empresa lá no Rio Grande do Sul e o Leandro abriu mão da carreira dele, né, pra gente viver um propósito realmente de Deus. E eu me lembro assim que nos primeiros meses eu chorava, sabe? No café da manhã eu chorava e nós chorávamos, não era só eu, era ele também, porque a gente sentava à mesa assim e a gente fazia o nosso devocional, a gente lia a Bíblia junto, e a gente compartilhava e a gente se olhava e dizia assim,
meu Deus, quantos anos a gente perdeu, né? Quantos anos a gente perdeu de não estar vivendo isso, de não estar compartilhando. Quantas vezes a gente foi dormir cansado, estressado e dizer boa noite, porque a gente vivia tanto na correria de ter, adquirir, porque nós viemos de família humilde, né? Simples em relação financeiramente falando também. E então a gente queria esse desejo de crescer na vida, de ter as coisas, de sabe? Né? De conquistar. E hoje eu vejo assim que o mais importante não é ter, sabe? Não. É ser. E esse momento em família, a Mabi hoje ela vai fazer 8 anos, né? Ela fala assim, mãe, quando é que vai ser o dia da família? Quando é que vai ser a noite da família? Ou a gente fala assim, ai filha, pega ali pra nós. Ela vai, ela pega. Então eu vejo assim que o quanto eu tenho construído na minha filha de ter um lar saudável, de ter aquele momento de refeição, de ter aquele momento de partilha, de ter aquele momento que muitas vezes eu não tive quando eu era criança. Uhum. Meu pai trabalhava demais, saía de casa super cedo, chegava tarde, cansado e muitas vezes assim a gente não teve esses momentos tão gostosos assim do dia a dia, sabe? Do simples. E essa memória afetiva, esse legado que tu deixa pra Mabi, ninguém vai tirar dela. O que tu conquistar financeiramente, que não é errado também, né? A gente querer conquistar, crescer, mas assim, o que a gente conquista financeiramente falando, pode perder, não existe estabilidade. Pode diversas formas, diversos meios, diversas coisas acontecerem e isso acabar se esvaindo, se perdendo. Mas a memória afetiva, o legado, os princípios que tu ensina num compartilhar de mesa, ninguém tira do filho, ninguém tira da gente, sim, sabe? Sim. Aquilo fica intrínseco. Então, o quanto isso é importante. Eu vejo que Deus tem resgatado as mulheres para dentro dos lares, sim. Muito. O meu testemunho, ele é 1 em 1 milhão. O teu testemunho, ele também tem tantas mulheres que acabaram de, né? Eu acabei que eu não tinha uma carreira tão solidificada. Eu trabalhava, na realidade, na empresa do meu esposo, mas eu também trabalhava desde os 15. O meu foi mais o aprender a amar, né? Não é nem o tempo, não é nem ter que deixar toda uma vida. Foi o quebrar o orgulho do servir, porque eu era aquela mulher que falava, eu não vou lavar a cueca. Sim. E hoje, quando a gente senta à mesa, eu gosto de pegar o prato do meu esposo e servir a comida para ele, sabe? E eu tenho, meu Deus, um prazer enorme de servir a minha filha para ela comer, de deixar a casa organizada, tudo com equilíbrio, tudo com amor. É isso que tá. A filosofia da família é o servir. Então, a gente até brinca, né? A mãe cuida da filha, o marido cuida da esposa, e por aí vai. E eu vejo que Deus tem resgatado as mulheres porque não tem como uma mulher, ela crescer, ela realmente se fortalecer em Deus, ela entender o propósito dela, que Deus desenhou para ela, completamente desconexa do lar. Não que todo o ministério da mulher vai ser dentro de casa, não é isso. Mas é que a mulher, ela está fortalecida dentro do lar. E por isso que Deus tem levantado cada vez mais mulheres para falar de lar. Por isso que esse tema ele está sendo tão resgatado, graças a Deus. E tu vê assim nessa área, eu fico pensando assim, ó, quantas pessoas que eu conheço hoje, porque assim, graças a Deus, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher do lar, sabe? E ela sempre foi uma mãe dedicada aos filhos. Para teres ideia, assim, até a 8ª série, 14 anos, acho que eu tinha 13, 14 anos, ela me levava e me buscava na escola. Então, ela sempre foi essa mãe presente, fazia os temas com a gente, estava ali presente. Mas quantas amigas minhas não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de ter uma mãe presente no seu lar e hoje passam por muitas dores porque são mães rasas para os seus filhos, vamos dizer assim. São pessoas que não priorizam a família, são pessoas que não priorizam o momento em família e os filhos estão perdidos nas drogas, na prostituição, sabe? Tudo que o mundo hoje oferece, a facilidade que o mundo oferece, porque assim, ó, o que eu vejo também é que quando nós não estamos em casa, e por isso que eu digo, eu agradeço muito a Deus, porque Deus resgatou isso dentro de mim de uma maneira tão forte enquanto a Mabi ainda era pequena, que eu posso ainda, né, estar ali auxiliando ela e lapidando ela ainda está em formação, né, do que quando ela tivesse maior. Quantos adolescentes, quantos jovens, quantas pessoas nós conhecemos, eu conheço, tu conhece, que são rebeldes hoje porque não tiveram os pais presentes. E tudo que eles queriam era uma atenção, um carinho, um cuidado. Tem até vários vídeos que passam, a gente recebe, né,
Eu me lembro que eu escutei uma história uma vez, acho que foi na minha pós-graduação até, que acho que foi um professor que leu, que o menino, a mãe dele era professora e ela pediu para todos eles escreverem uma carta para a família, né? E aí esse menino escreveu que o sonho dele era ter a mãe dentro de casa dando atenção para ele e ele queria ser o celular da mãe dele. Ele queria ser, não sei se já ouviu falar sobre isso, mais ou menos assim, ele queria ter o celular, ele queria ser o celular da mãe dele, dos pais dele, porque eles ficavam mais tempo no celular do que com ele. É uma história mais ou menos assim. E aí, quando essa professora foi ler essa história, era o filho dela contando. Nossa. Né? Então, assim, isso são coisas assim que a gente, hoje como mãe, eu penso, meu Deus, não, nada é mais importante do que a minha filha, nada é mais importante do que a minha família. E o quanto eu quase perdi o meu casamento, não porque eu trabalhava fora, não porque eu era uma mulher forte, destemida, não por isso, mas porque eu não priorizava o meu relacionamento, porque eu não priorizava a minha família, porque eu não priorizava servir os meus, sabe? Porque eu sempre fui muito orgulhosa, muito autossuficiente e eu jamais admitiria alguma coisa assim, porque eu tinha que ser uma mulher forte e ser servida, entende? Sempre me coloquei assim, o Leandro precisava me servir e eu não precisava servir ele, porque imagina, olha pra mim, entende? Então isso trouxe muitas dores pro meu casamento, muitas feridas pro meu relacionamento e como isso hoje tá totalmente embasado e construído e eu digo assim, só por Deus pra eu viver o que eu vivo hoje, entende? Retomar mesmo, resgatar. Essa questão, assim, ali voltando, né, dos filhos maiores, da culpa, é difícil mesmo, é uma coisa, eu sempre falo, quando o conhecimento ele chega para nós, a gente tem esse primeiro momento que a gente tem que lutar contra a culpa, né, e ninguém pode deixar que o conhecimento seja, na realidade, algo para te oprimir, tu tem que ver, ok, né, eu não sabia, ou enfim, sabia, esqueci, fiz decisões erradas, agora a grande dificuldade não tá na gente ter um problema, da gente não saber que tem. Agora que eu sei, como que eu vou resgatar? Com certeza, quanto mais novo, mais fácil né? Mais histórias, mais momentos a gente vai ter para contar. Mas eu sempre falo assim, é que meus filhos... Às vezes algumas mulheres falam assim para mim, mas a tua é pequenininha, né? Que lindo que ela já nasceu com essa visão. Os meus já estão na faculdade. Calma, não vamos desenhar aquela castelo, assim, aquela casa de fantasia. Uma refeição na semana, se tu não tem nenhuma, já vai ser um diferencial absurdo. E né, começar a arrumar a casa agora, mesmo o filho que não mora mais em casa vai ver. Porque se ele visita, e aí ele vai lembrar como a casa dele era, como a mãe dele agia. E aí quando aquele filho, aquela filha visitar, ele já vai ver a diferença. E o exemplo arrasta, né? Arrasta. Não adianta como a gente realmente vai alcançar outra vida com o nosso exemplo, não é com o que a gente fala. Porque eu poderia estar falando tudo isso aqui, tu tá falando toda a tua história, mas se as pessoas vissem no dia a dia a gente agindo diferente do que a gente fala, elas iam achar que somos só mais umas que estão falando da boca para fora. E essa questão, assim, dos relacionamentos, dos pais terem perdido os filhos, é porque quando tu acaba interrompendo isso, tu interrompe uma geração, né? Tu quebra. Por que até engraçado, assim, porque é tão comum ver filho de crente fora da igreja? Por que isso acontece tanto? Porque o inimigo é sujo, então ele não vai lá... Ele perde uma oportunidade, ele não vai lá e ele vai ir no forte, porque uma pessoa que acabou de conhecer a palavra agora e estuda agora, ela tem uma caminhada. Uma pessoa que vive uma caminhada com Deus desde o início da sua vida, ela tem outra experiência, ela tem outra intimidade, não que quem voltou para Jesus agora não vai ter, mas o processo é diferente, né? As experiências são diferentes. E é uma forma que o inimigo encontrou de acabar roubando essas crianças, tirando essas crianças da família, trazendo essa cegueira para dentro do lar. Trazendo essa cultura de que a mulher do lar ela é subjugada e que a mulher ela tem que ter esse poder, ela tem que ter esse reconhecimento fora. E muitas vezes a mulher que mais servia, hoje pode ser também, é aquela dona de casa que servia. Exatamente. Por quê? Porque ela queria se sentir útil. Exatamente. Porque ser dona de casa é ruim.
ser dona de casa é não ser valorizada. Ser dona de casa é ser qualquer pessoa. E quando eu sou advogada, quando eu sou médica, quando eu sou biomédica, quando eu sou empreendedora, quando eu sou, sei lá, administradora, eu sou isso. Mas eu sou dona de casa, entende? A pessoa fala assim, não, qual é a tua profissão? Eu não faço nada, eu sou dona de casa. Sabe? Se criou muito essa cultura também, né? E essas mulheres, elas vão para esses lugares, para a igreja, para servir, por quê? Porque elas lá na igreja, elas são alguém, elas sabem... Exatamente, ela se sente útil, porque muitas mulheres, elas têm essa visão de que o trabalho delas em casa não é útil, de que elas estão fazendo ali não tem valor, enquanto é o que tem mais valor. Meu Deus, gente, tu formar um lar, né, fortalecido, tu formar uma casa, o legado tem um alcance tão maior, porque é aquilo que a gente fala, o ser humano ele é muito imediatista, mas hoje o legado que eu estou construindo na vida da Olivia, eu posso passar a minha vida inteira e não ser conhecida, a minha mensagem chegar em algumas pessoas, eu posso ter atingido uma pessoa, minha filha, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a minha filha vai ter uma filha que por causa dos princípios que eu venho fortalecendo desde agora, ou um filho, enfim, seja um novo pregador conhecido a nível mundial, porque a gente quer ver o resultado. O ser humano tem essa questão de não conseguir entender o que é realmente o legado que Deus quer pra gente. A pessoa quer se elevar, né? O meu orgulho, eu tenho que ser reconhecido. Então, muitas vezes eu acho que aquele meu trabalho ali dentro do meu lar, como ele não faz com que eu me eleve, que eu seja reconhecido, ele não tem valor. Quanto a gente não sabe o dia de amanhã. Se a gente conseguir salvar só os nossos, se a gente conseguir passar o princípio só dos nossos, meu Deus, é uma vida, sabe? A vida, ela ficou muito desvalorizada, né, na nossa geração, assim. E eu vejo que as mulheres, elas perderam isso. Como servir constrange, como tudo isso acabou, não por culpa dessas mulheres, né? Uma culpa da cultura mesmo. Como tudo isso acabou sendo cada vez mais vendidos para elas que não tinha valor, que era ruim, que era uma falta, que quem faz só isso não tá fazendo nada da vida, sabe? Não tá chegando a lugar nenhum. Isso entrou na cabeça das mulheres de uma forma em que elas não veem mais graça, elas não veem mais beleza em fazer uma mesa posta, elas não veem mais beleza em deixar uma casa cheirosa, em ter um sofá arrumado. Fora que a gente nem chegou ainda nas que acham que a casa vale mais do que os filhos e também se perdem, né? Eu brinco também dessa questão, que uma mulher que ela é gestora do lar, que ela entende o que é isso, ela entende que na realidade não é um móvel que vai valer mais que o filho, e mais que o móvel é importante para o filho. Então ela faz esse equilíbrio, essa balança entre o bem-estar familiar e os bons momentos, porque é que nem tu falou, tem muitas donas de casa que só se importam com o material e não estão nem aí para as pessoas, e não é sobre isso, não. Por mais que eu seja design interiores, eu gosto da beleza, eu gosto da decoração, eu gosto de mesa posta, mais do que qualquer outra coisa, eu quero ensinar o vínculo, né? A pessoa entender que ela precisa ter vínculos, que ela precisa passar princípios, e que é isso que Deus deseja para ela. Aí que ela vai encontrar plenitude, porque não é sobre o que eu tenho, porque senão tudo isso que eu falo não serviria para alguém que tem tão pouco, né? Muitas vezes Exatamente. As mulheres, tipo, eu tenho tão pouco. Não, é a importância que tu dá. É tu realmente entender o primeiro ministério que Deus colocou na tua vida, né? E tu buscar isso. E sabes que hoje, assim, quando eu falo com mulheres, quando eu atendo mulheres e quando elas abrem o coração para mim, muitas têm a culpa de ter trabalhado tanto e ter deixado os filhos, sabe? E aí os filhos acabaram se perdendo, ou os filhos são revoltados, ou os filhos passam por dores grandes, assim, porque a mãe não foi presente e hoje elas queriam voltar atrás e fazer tudo diferente, sabe? E eu vejo, assim, como isso tem se tornado muito normal. Sabes que uma prática bem básica, assim, que eu tomei pra mim é não ficar
no Instagram quando eu tô em casa. E tu sabes que mesmo assim, a Mabi fala assim, ó, ai, quando ela vai me falar alguma coisa assim, às vezes ela faz uma chantagem emocional, que eu acho a coisa mais engraçada, ela fala assim, ai, mãe, hoje a gente vai sair, mas antes você vai fazer, olá, mulherada, você quer? Então, imagina se eu ficasse mais tempo. Sabe? Imagina se eu não guardasse aquele tempo assim que fala, não, agora eu fico contigo. E ela fala, então bota o celular lá do lado. Então, assim, tu vê que ela tem uma preocupação, de eu não estar ali no... É ao vivo, gente. Assim, buscar a Mabi na escola. Estamos falando da Mabi, a Mabi tá lembrando que ela precisa ser resgatada na escola. É o teu ou é o meu? Bora lá, produção, bora lá. Então, assim, eu vejo que hoje, assim, muitas pessoas, muitas mulheres se culpam por causa disso, sabe? E tá na hora da gente parar e dar tempo. Porque às vezes a gente acha assim, ai, não dá mais tempo, eu já perdi. Sempre dá tempo. Por isso que eu digo assim, eu levanto a bandeira da restauração do casamento, eu levanto a bandeira do não divórcio, restaure o seu casamento, restaure a sua família, restaure os seus filhos, porque... Quando há um divórcio, quando há um desligamento, assim, de lares, de famílias, de pessoas, vamos dizer assim, quem mais sofre é os filhos, sabe? Os meus pais se separaram quando eu tinha 30 anos. E tu não tens noção o quanto isso me gerou dor, o quanto foi difícil pra mim. Tu imagina uma criança de 5 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, e aí vem toda aquela questão da orfandade, vem toda aquela questão da paternidade, que gera tantos traumas também, né? Então, assim, eu acredito muito, Sara, que a gente precisa se atentar a isso. E hoje eu consigo ser uma mulher equilibrada. Exatamente. Eu consigo trabalhar fora, porque eu amo o que eu faço, eu consigo atender mulheres, Mas, assim, eu tenho dias que eu priorizo a minha família, sabe? Que eu não respondo as mensagens, que hoje eu não posso atender, hoje eu não vou pro salão. Eram coisas que eu não fazia, entende? É tipo assim, a minha família ficava de último. Eles vão entender. Eles vão entender. E esse ponto que é tão importante, assim, porque não tem como a gente falar hoje que uma mulher, ela não pode trabalhar fora, que ela não deve. Muitas vezes ela tá ali ajudando o sustento da família dela. É uma forma de ela tá, inclusive, provendo ali pros filhos, né? Então, não é sobre isso, não é sobre você trabalhar fora, mas é você entender o valor do lar. Se tiver que colocar em xeque hoje, Tade, salão ou as oficinas, ou enfim, os teus trabalhos externos e a tua família, o que tu escolhe? Com certeza hoje minha família. E esse que muitas vezes tu fala isso pra uma mulher, ela tem um choque, não, aí onde eu vou ficar nessa história, aí o egocentrismo vai lá, o orgulho vai lá no alto e não tem como. Um relacionamento, ele pode até sobreviver, mas ele viver o que Deus deseja que ele seja com o eu acima do nós. E aquilo que tu falou, não tem como alcançar a plenitude, entende? Exatamente. E assim, ó, isso que tu falou assim, porque vamos supor que a Sara não alcance muitas mulheres, mas a Olivia pode alcançar. Eu vejo mais além que isso, sabe? Deus, ele abençoa até 1000 gerações, né? Então, assim, é a tua geração, entende? Independente se vai ganhar pessoas ou não, mas é a tua geração com casamentos restaurados, é a tua geração com famílias restauradas, é a tua geração com pessoas felizes, sabe? Porque, assim... a tua vida, né? Eu vejo, assim, por mim, pela minha vida, sabe? Eu fico pensando sobre os meus parentes, os meus pais, os meus irmãos, os meus primos, as pessoas próximas. Hoje... Eu não lembro, assim, de uma pessoa que tem um casamento hoje, sabe? Todos são divorciados, todos são separados, estão na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª aliança. E eu penso assim, meu Deus, Deus me guardou a minha vida, a minha família, para que hoje eu possa viver uma vida plena nele, para que eu possa viver um propósito pleno. Porque não é que você não possa separar e casar de novo, não é isso. É que Deus, quando ele uniu, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Exatamente. Né? Então, assim, essa mulher também olhar para dentro dela
E ver os pontos a serem ajustados. Ver assim, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Ai, mas o meu marido, ele não faz. Mas ok, ele não faz. Mas quando ele ventia a mudança, a gente leu isso na última oficina que nós fizemos, lemos a palavra, né? Se ele ventia a mudança, tu vai ganhar ele, entende? Tu vai ganhar o teu filho. Porque hoje a Mabi, eu peço pra ela assim, ai filha, tu pega pra mãe lá, mãe, onde tá? Ela me alcança. Se eu fosse uma pessoa que não fizesse nada, que eu não servisse na minha casa, ela ia dizer assim, eu não vou nada, pega tu. Exatamente. E essa questão, assim, eu li uma vez e eu acho que isso é uma verdade muito grande, sabe? Deus acaba permitindo que a gente tenha o cônjuge, que a gente tenha a pessoa ao nosso lado, que tenha a dificuldade, que precise tratar o nosso defeito. Então, assim, quando eu tô lá reclamando que o meu marido é teimoso, é porque Deus está trabalhando em mim a paciência, que foi algo que eu sempre tive muita dificuldade. E se a gente olhasse justamente, meu Deus, eu tenho uma dificuldade com paciência, ao invés de olhar, nossa, o quão teimoso é o meu marido, o nosso... Entende como, assim, as coisas estão invertidas? Eu Sim. olho pro defeito do outro e eu acho que ele tem que me servir, enquanto eu tenho que servir o outro e olhar pro meu defeito. Exatamente. Isso é o cristianismo, isso é isso é evoluir, porque senão a gente fica patinando em cima do nosso orgulho e aí a gente acaba indo atrás de coisas para alimentarem o nosso ego, para confirmarem que a gente não tá errado. Aí mesmo que vai entrando num poço sem fim, que foi de onde Deus me tirou, quando eu tava com 24 anos. Por isso que eu falo tanto sobre isso. Eu era a rainha da razão, né? Eu era uma mulher, eu tinha um amigo meu que ele brincava, que eu era mais macho que muito macho. Eu era essa pessoa, de uma menininha assim que usava rosa babado e brincava de boneca, eu fui para que era totalmente independente, cheia de mim, cheia dos conceitos. E aí Deus mostrou que aquilo na realidade era uma casa de papel. E na primeira dificuldade que deu assim, aquela mulher tão cheia de si, cheia dos seus conceitos, tudo ruiu. E aí eu já não sabia mais para onde que eu corro, para que princípio que eu olho, para o que os meus pais me ensinaram ou para tudo que eu acreditava nos últimos 10 anos da minha vida. E eu fiquei naquele conflito e eu tive um encontro muito lindo com Deus, assim, ele realmente me resgatou no momento que eu estava muito mal, estava muito quebrada. E foi lindo a restauração que Deus fez, mas tu imagina o quão lindo seria se eu nunca tivesse saído. O quanto de experiências boas com Deus que eu teria vivido nesses 10 anos que eu me afastei. Então, a dor, ela traz, mas muitas vezes a gente não precisa da dor. E é isso que eu gostaria que toda adolescente, né, revoltada e que recebe tanta coisa da cultura de fora, ouvisse e entendesse que ela não precisa viver lá. Porque eu ouvia isso. Eu ouvia isso sem parar, porque você não precisa passar pelo que eu passei para ir para Cristo. Mas se a gente não entende de fato o que isso é, o que isso significa, a gente vai passar. E aí a gente vai precisar da dor muitas vezes para voltar. Mas tu sabes que eu atendi uma pessoa conversando com ela assim, ela passou por muitas dores. E eu passei por muitas dores também, né? E eu falei assim pra ela assim, mas... e ela me questionou muito, assim, a gente conversando sobre por que ela passou pelaquela dor, assim, não era necessário ela passar pelaquela dor e tal. E eu falei pra ela assim, eu acho que é necessário tu ter passado pelaquela dor, porque, por exemplo, assim, ó, a dor que eu passei na restauração do meu casamento, que eu e o Leandro, nós olhamos pra tudo e falamos assim, ok, vamos abrir mão de tudo isso aqui, Deus, a gente quer viver o teu propósito, então nos direciona pra lá, pra esse lugar. E quando eu tomei essa decisão, quando nós tomamos essa decisão de realmente viver uma plenitude em Deus, em todas as áreas da nossa vida, uma prosperidade genuína, que não tem nada a ver com finanças, né? Eu vejo que se eu não tivesse passado por um processo tão doloroso no meu casamento, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Porque eu era muito orgulhosa, autossuficiente, eu digo assim, eu era um trator. Eu ia passando, assim, sabe? Porque eu vim eu fui ensinada, a minha personalidade foi formada assim. Só que eu entendi o que tu quis dizer, sabe? Mas tu poderia ter aprendido isso sem a dor se tu tivesse a humildade lá atrás. Exatamente. Esse que é o ponto, na realidade, que aí eu Deus falo. Vai lá e faz assim, não, ali é onde tu... Aí Deus naquele lugar onde tu jamais imaginou que Deus pudesse mexer. Mas assim, Ele te ama tanto, Ele quer tanto que tu
que tu vem, que tu vive o propósito. Ele quer tanto que tu esteja perto, que ele vai lá naquele lugar e ele faz assim, é aqui. E aí ele te resgata e te traz e te transforma. E tanto que eu falava que Deus nem existia, né, por todas as minhas dores. Mas eu falava que tinha uma coisa que eu acreditava que não ia acontecer, que eu jamais ia passar no meu relacionamento. Foi essa uma coisa, exatamente essa uma coisa que aconteceu. E aí eu lembro que eu tava numa situação, um momento muito triste, e eu olhei pro espelho, né? E eu falei assim, Deus, se tu existe mesmo, assim, chorando, que aconteça isso agora. E aconteceu. Ali, assim, eu me entreguei, eu comecei a pedir perdão pelos últimos... tanta besteira que a gente fala, tantos posicionamentos que a gente tem, sabe? E aí começou uma nova caminhada, uma nova construção, realmente entender o que é ter intimidade com Deus, o que é ter essa conversão de fato, né? Viver com o Espírito Santo, porque quando eu saí da igreja, ao mesmo tempo que eu recebia a palavra, eu não entendia muito do que era dito, então eu digo que eu fui aprender realmente, assim, esse viver com Deus agora, né? Nessa minha conversão. E não durante todos esses anos que eu fui criada dentro da igreja. E o Deus permite isso muito através dos lares, das famílias. Só que hoje em dia as pessoas, elas estão tão autossuficientes, tão certas da decisão, porque vem a paulada e aí elas colocam mais ainda a culpa no externo, que nem eu fiz com 15 anos. E não entendem que Deus pode estar trabalhando algo dentro delas, porque é sempre sobre o outro. E o lar é o que mais ensina a gente, que é baixar o nosso orgulho e servir o outro. Não tem nada mais do que dentro de uma casa, porque a gente não mora com pessoas perfeitas. Não é sentar na mesa, é puxar a cadeira. Né? E assim, a gente não mora com pessoas perfeitas. Então, muitas vezes a gente vai fazer o certo com o outro errando. E isso é o que vai nos lapidando, é isso que vai fazendo com que a gente evolua, porque não é muito bonito eu falar sobre tudo isso, aí a pessoa acha que ela vai começar a agir certo e todo mundo vai só acertar e vai viver assim, né, um conto de fadas, não é isso a vivência do lar. Fala que o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Né? Então a gente precisa desses momentos de socorro para poder evoluir como pessoa, né? Evoluir nos relacionamentos, evoluir como família. E ninguém é perfeito, eu também não sou. Não é porque eu penso tudo isso que eu nunca mais errei dentro da minha casa, que eu nunca mais tomei uma decisão errada, não é. Mas eu vejo como as mulheres, elas têm dificuldade muitas vezes quando toca nesse tema do lar, porque elas colocam o eu em primeiro lugar. E assim, eu não vou voltar para casa, porque o meu marido não pode não sei o quê. E o eu fica sempre lá. Isso é um problema só das mulheres? Claro que não, mas a gente tá aqui conversando, uma conversa de mulheres. Mas se a gente tivesse essa humildade de entender, não, peraí, talvez eu possa estar errada. Então eu vou ouvir isso aqui com o coração aberto e eu vou deixar que o Espírito Santo ministre no meu coração tudo isso que eu estou ouvindo. E aí eu vou chegar ao entendimento, com a ajuda do Espírito Santo, sobre onde eu estou errando, sobre o que é certo para mim, sobre se eu, né, do jeito que eu estou vivendo a minha vida, eu vou ter que abandonar de fato uma carreira, abandonar projetos, abandonar voluntariado para resgatar o meu lar, ou se não, eu preciso de alguns ajustes, eu preciso muitas vezes entender que eu estou ministrando pouco na minha família, tempo de qualidade, que eu tenho que largar mais o celular, porque dentro de casa eu até tô, mas eu não tô com tempo de qualidade. Emocionalmente, eu digo, né? O olho no olho. Isso, se eu tô ministrando pouco na minha vida, a beleza, a ordem, eu não tô ensinando eles sobre disciplina, eu tô deixando todo mundo à vontade, porque tem muita mulher que tá dentro do lar e também não tá construindo pessoas com princípios. Porque ela aquela mulher que ela é escrava da família, ela também não constrói princípios na família. Ela também não constrói o coração servil no filho, porque só ela serve, mas ela não ensina o filho, a filha a servir. Exatamente. Aí eles vão crescendo e eles não entendem o que é servir, porque ninguém nunca ajudou eles a passar por esse processo e vão aprender na dor. Então, a mãe, a esposa,
ela ela consegue alcançar de uma maneira que não seja através da dor, isso na vida dos filhos. Então, sim, eu tenho uma filhinha de 2 anos, mas eu brinco, eu ensino para ela as coisas do dia, bagunçou, arrumar. Às vezes a gente acha que são coisas extremas, mas não, é nas tarefas diárias que simples, a gente ensina isso. É de forma simples. Né? Por isso que é o sentar à mesa, um momento sem o celular, que nem tu falou que tu faz com a Mabi. Ensinar as tarefas do dia a dia, tá ali junto lapidando aquele ser, né? E agora esse assunto não serve para mim porque eu ainda moro com a minha mãe, com meu pai. Não, é que nem tu falou, a gente não pode julgar o adulto porque muitas vezes a gente não sabe a criança que ele foi, né? E com pais acontecem demais isso. E não significa que porque eles estão tentando acertar, eles sempre acertam. Eu acho que não existe um pai que não acaba causando a dor no coração de um filho, um pai que acerte sempre. Por algum momento, em alguma circunstância, né? As pessoas não são perfeitas, então por isso que essa construção, ela é tão necessária. E muitas vezes as filhas estão dentro de casa e elas ficam, quando eu sair eu vou fazer isso, quando eu tiver a minha casa eu vou ser assim. Não, por que não ministrar dentro do seu lar? Exatamente. Nesse momento, esse é o seu lar. Então você pode muitas vezes acabar curando o coração da sua mãe, ajudando os seus pais a terem uma visão nova do que poderia ser a convivência da família dentro de casa através da sua mudança. Não é cobrar que a minha mãe não fez, é eu começar a fazer, porque a gente não sabe se algum dia ela ouviu isso. A gente não sabe se ela passou por dores tão fortes que ela não consegue enxergar isso e Deus está dando oportunidade para você fazer isso dentro da sua casa. Então, por isso que eu digo que é um tema tão lindo, porque ele serve para a mulher em qualquer ponto da vida dela, sabe? Sim. Uma avó pode ministrar isso no coração de uma neta. Às vezes não teve oportunidade de ministrar no coração da filha, mas, com, claro, muita sabedoria, mas ministrar isso no coração de uma neta. Eu acho que quando a mulher, assim, ela decide mudar, porque eu escutei uma vez e eu sempre falo isso, assim, que eu aprendi, né? Que a mulher não é um termômetro da casa, mas ela é o termostato, né? Ela é aquela pessoa que tem até uns vídeos, uns rios, que a gente dá umas risadas, falando assim, se o filho se acorda bem, se o filho se acorda mal, tá tudo de boa. Se o marido se acorda mal, tá tudo de boa. Agora, se a mulher se acorda mal naquele dia de TPM, sai da frente. Então, assim, eu acho que nós temos um poder, Deus nos deu mesmo para ser auxiliadoras, né? Sim. Deus nos deu um poder na nossa mão de nós realmente sermos o emocional da nossa casa, a emoção da nossa casa, o sentimento da nossa casa. Então eu acredito muito de que quando a mulher se posiciona e fala assim, eu quero trazer algo novo para minha casa, eu quero trazer mais amor para minha casa, eu quero trazer mais paz, mais alegria, mais bondade. Por mais que os filhos estejam num momento difícil, o marido esteja num momento difícil, e por mais que naquele início vai ter um pouco de dificuldade, se ela permanecer com certeza, sem reclamar. Sim. Se ela fizer independente, as pessoas, os filhos vão notar, o marido vai notar e a casa dela vai mudar o sentimento, como é que a gente fala assim, o ambiente, né? a sintonia. Sabe? A sintonia vai mudar e vai ser de forma natural. Claro que no início dá vontade de arrancar os cabelos. No início, faz e não vem retorno. Ninguém faz, ninguém... Ou critica, porque acontece muito. Agora vai ficar fazendo Sim, isso, sabe? Né? Então, no início vai ser doloroso? Claro que vai. No início tudo é difícil, mas depois, assim, eu vejo como isso se torna uma coisa natural. Hoje, por exemplo, lá na minha casa, o Leandro é muito parceiro. Sabe? Eu não preciso, assim, final de semana a gente tá em casa, eu não preciso me levantar, eu vou tomar banho. Quando eu saio do banheiro, eu já arrumo a cama. Sabe? Então, assim, são coisas que a gente construiu juntos, entende? De parceria, de amizade, de companheirismo. Então, isso a gente aconteceu assim, estalou os dedos e vocês se tornaram esse casal de conexão que vocês são hoje? Não! A gente passou por muita renúncia, a gente passou por muita dor, a gente passou por muito choro, chorei muito.
sabe? Quantas vezes pensei em desistir da minha casa, quantas vezes pensei em desistir do meu casamento, quantas vezes pensei em desistir de viver os sonhos, os planos de Deus, no momento de dor, de dificuldade. Mas hoje eu olho pra trás e vejo tudo que eu renunciei e eu digo, vale a pena. É porque a gente fala assim, é muito lindo contar a história, né? Ah, nossa, é muito lindo tu ouvir o testemunho da Tade, ver a mulher que ela se formou, é muito lindo ouvir o testemunho da Sara e ver a família que ela construiu. Mas na hora que a gente tá passando, que a gente tá lá no momento de sofrimento, tipo, eu não contei 1% das dores que eu passei, das escolhas que a gente teve que fazer, das vezes que tá lá lavando a louça e chorando, assim, porque, poxa, eu tô tentando acertar e eu só erro, e aí eu tô tentando melhorar e o outro vem com tanta coisa ruim, muitas vezes, em contrapartida, porque a gente não tem o controle sobre as atitudes do outro, né? Mas eu me mantive firme porque eu entendia que era aquele o propósito de Deus pra mim. Então não importava a escolha do outro, importava a minha naquele momento. E eu brinco também que lá em casa é muito engraçado, porque se o living ali tá todo arrumado, eu tenho uma menina de 2 anos, então não é sempre que o living tá todo arrumado, até porque o bem-estar dela importa mais do que aquela boneca, construção. Né? Então, mas se o living assim tá bem arrumado, o Gui chega, ele tira, a atitude é a mesma todo dia, ele chega, ele tira a camiseta na sala, é do Gui, e aí ele joga na cadeira. Se o living tá todo arrumado, ele olha em volta, ele cata a camiseta dele e vai levar pro lugar certo no quarto. Se o living tá todo bagunçado, ele nem repara que tá. Então, é uma coisa que a gente construiu que sim, que claro, lá quem faz café da manhã lá em casa é o Gui, né? Eu fiquei meia hora falando de mesa, ai, nossa, mas teu marido faz café. Sim, é ele, porque é essa vida orgânica que a gente tem que encontrar. Não é sobre regra, né? A regra é a mulher fazer assim, assado, a regra é a mulher que tem que lavar a roupa. Isso Leandro me ensinou, tá? É o princípio. Isso Leandro me ensinou, porque assim, ó, eu, nesse meu momento aqui, nessa minha fase aqui, cuidando da casa, né, ele falou assim, amor, tu não precisa ser uma mulher perfeita. Exato. Amor, pelo amor de Deus, não deixa que eu vou lavar roupa. Tipo, sabe? Ele me ensinou sobre isso. Eu digo que ele é meu maior incentivador e meu maior discipulador, porque eu ficava me cobrando, não, mas eu tenho que fazer, mas eu tenho que ser eu. Naquela cobrança. Aí quase virando a escrava, né? Eu ouvi uma frase. Assim, não, calma, não é assim. Agora eu vou fazer. Não, hoje a gente vai sair. Não, hoje tu não vai limpar a casa. Eu limpei essa casa ontem. Eu disse, mas tá cheio de pó de novo, tem que limpar. Não, e aqui na nossa cidade tem um pó, gente. No 12º andar, tá cheio de pó. Mas esse equilíbrio, né? Eu ouvi uma frase assim, ó. O servo, vamos botar o trabalhador, né? O trabalhador, ele também aproveita. Porque uma pessoa que trabalha aqui, a gente tá aqui na Lulus, as meninas que trabalham, elas também recebem, né? Elas também têm um momento do descanso, elas também têm um momento... você trabalha, mas você também recebe. O escravo, não. Ele só trabalha, ele nunca recebe nada. Então, ninguém tá falando aqui para fazer um exército de escravas de lares, que não é isso. Tu servir o teu lar, tu não é ser escrava dele, nem das pessoas que estão ali. Mas entender tudo isso é como? É através do Espírito Santo, é buscando conhecimento. Eu falo, né? Quantos anos tu estudou para, sei lá, a bancária, entender a administração? Agora, como tu falou, porque eu aprendi com um professor, tal coisa. E aí a gente casa e a gente acha que a gente não tem que estudar nada. E a vida vai levando e a gente vai se atropelando dia após dia. Então, não, eu sou muito a favor das pessoas estudarem. Estudarem primeiro na palavra, que é o manual que Deus deixou todos os princípios lá, não precisava olhar em outro lugar. Exatamente. Mas por muitas vezes receber um conteúdo mais fácil, né? Deus já falou com alguém, já... doutrinou aquela mensagem, até por isso a importância dentre tantas outras coisas da igreja, por exemplo, e aí tu recebe esse discipulado de tantas outras formas e entende realmente quais são os princípios e como tu aplica eles na tua realidade, porque as pessoas ficam muito presinhas à regra. Eu ouvi elas falando que se eu botar a mesa e eu lavar a louça, não é assim, né? Tu tem que entender a tua realidade e tu tem que se adequar a ela. E eu vejo que isso também é muito importante, porque muitas vezes as mulheres foram ensinadas só de regra. Só de regra. A mulher precisa fazer isso, a mulher precisa fazer aquilo. E na realidade de muitas aquilo não se comprovava, né? Não tinha o resultado que teve na outra, porque não... a regra, eu não tenho como garantir que é algo que deu certo. No meu relacionamento vai dar no teu, porque daí tem o temperamento, tem a cultura, tem as outras interferências externas.
E se as mulheres se aterem aos princípios bíblicos pro lar, aí não tem como dar errado. Ainda mais se o Espírito Santo tá ministrando no coração delas. É buscar o equilíbrio, né? Por isso que eu digo assim, ó, é buscar o equilíbrio para hoje eu consigo ser uma mãe presente, uma cônjuge que eu falo, né? Uma cônjuge presente, uma líder, uma empreendedora presente e servindo na igreja também presente, sabe? Hoje eu encontrei um equilíbrio. Eu consigo fazer todas as coisas e servir a todos. Claro que tem dias que, meu Deus, né? Sou humana, mas para chegar nesse equilíbrio que eu estou encontrando hoje não foi fácil. Eu precisei muito da ajuda de Deus, orar, sabe, pedir sabedoria, precisei muito da ajuda do Leandro do meu lado, da ajuda da Mabi, da ajuda do meu time, da minha equipe, sabe, dos meus amigos, dos meus pastores. Então, assim, é também pedir auxílio, né? Me ajuda, sim, o que eu posso fazer? Às vezes uma dica que tu dá já muda a vida da pessoa. Então, assim, eu acho tão importante esse tema, Sara, que tu traz, assim, e que Deus possa te usar cada vez mais nisso, que tu possa florescer no teu chamado, no teu propósito, no teu ministério, que muitas mulheres possam entender, ter esse entendimento que o Espírito Santo te trouxe, de que o lar é tão importante, de que a família é tão importante. E eu quero profetizar na tua vida que por onde tu passes, que Deus possa restaurar casamentos, que Deus possa restaurar famílias e que sonhos possam ser restaurados, lares possam ser restaurados através da tua vida, da tua família, do Gui, da Oli, que são os amores que a gente ama demais, e que Deus continue te usando poderosamente. Muito obrigada, muito obrigada, o papo tá gostoso. Obrigada por estar conosco, né, nesse novo projeto de Deus, e desejo tudo de melhor na tua vida. Eu que agradeço por essa oportunidade, tu sabe, né, eu acredito que a mulher que tu é, o potencial que Deus te deu, assim, que vai alcançar muitas vidas, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu agradeço tu ter confiado em mim para esse momento, amiga. E que Deus abençoe realmente o teu ministério, a tua família, tu e o Lê. É o que eu falo, né? Muitas vezes a gente precisa passar várias coisas sozinha, mas é tão mais gostoso quando a gente consegue passar isso em união, né? Já com o nosso parceiro junto, que nem eu passei, que nem tu passou. Então, que Deus abençoe demais a tua família, a Mabi, aquela gatinha. Amém, em nome de Jesus. E que, meu Deus, né, cada vez alcance mais e mais mulheres, porque a gente falou de um tema e tem tantos que a gente precisa falar, né? Com certeza, só o começo. Então, mulherada, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no nosso novo episódio na próxima semana. Beijos! Que Deus abençoe!